Ao longo da história, a humanidade teve que enfrentar enigmas que desafiam toda a lógica. Acontecimentos que parecem abrir fissuras no tecido do real e nos obrigam a olhar para um abismo onde as certezas simplesmente não existem. Entre esses enigmas, poucos são tão perturbadores quanto os desaparecimentos misteriosos. Pessoas que desapareceram sem deixar vestígios, vilarejos inteiros que sumiram da noite para o dia, navios que foram encontrados vazios em alto mar. Cada uma dessas histórias carrega o peso da perplexidade e a dor daqueles que se perguntam: o que aconteceu com seus entes queridos? Também são histórias que carregam um magnetismo difícil de ignorar. É nessas ausências impossíveis que a mente humana começa a tecer teorias, desde explicações racionais até hipóteses sobrenaturais que são transmitidas de geração em geração. Mas não vamos nos adiantar. Esse iceberg de desaparecimentos nos convida a explorar camada por camada o centro desses acontecimentos, dos casos mais famosos aos mais obscuros e perturbadores. Não se trata apenas de uma revisão histórica, mas sim de uma viagem até a zona mais assustadora da nossa experiência coletiva. Lá onde a verdade se esconde entre mitos, depoimentos fragmentados e provas inconclusivas. Sejam bem-vindos ao iceberg dos desaparecimentos misteriosos. Na parte de cima deste iceberg, colocamos uma história bem peculiar. Neste relato, a pessoa desaparecida acabou sendo encontrada, embora muitos anos depois. No entanto, a localização do seu cadáver só serviu para que as incógnitas se multiplicassem cada vez mais. Por quê? Bem, para que vocês entendam, preciso que voltemos até a madrugada de 9 de agosto de 2013. Na noite da quinta-feira anterior e nas primeiras horas daquela sexta-feira, Brandon Lawson, um jovem de 26 anos natural de San Angelo, teve uma discussão acalorada com sua parceira. Eles criavam 4 crianças juntos, e Ledeza, a esposa de Brandon, estava particularmente irritada com ele, pois acreditava que ele havia recaído em vícios que o tornavam violento e problemático. Cansado de ser julgado e bastante fora de si, Brandon entrou em seu veículo gritando que não era uma criança para ficar sendo vigiado. Em seguida, ele saiu dirigindo sem saber que aquilo seria o pontapé inicial para ele, para um caso que abalaria os Estados Unidos. Supostamente, o plano de Brandon era dirigir até a casa de seu pai, em Crowley, a cerca de 3 horas de distância. Mas algo ocorreu no caminho e esses planos ficaram inacabados. No trajeto por volta da 1 da manhã, algo aconteceu com a caminhonete Ford 150 do rapaz. Por isso, ele teve que estacionar no acostamento da rodovia 277, perto de Bronte, uma pequena cidade no condado de Coke. A partir daí, a cronologia dos fatos se torna desconcertante. Brandon fez uma série de ligações telefônicas que hoje são peça central do mistério. Primeiro, ele tentou falar com seu irmão Kyle e pedir ajuda. Depois, ligou confuso e alterado para o 911. A gravação dessa ligação se tornou o elemento mais perturbador do caso. No áudio, Brandon parece falar de forma apressada, com frases entrecortadas que são difíceis de compreender. Dá para ouvir que ele menciona estar no meio do campo e que alguém estava perseguindo ele. O que aconteceu? O quê? Também ficou claro que ele precisava da polícia e descreveu o que parecia ser uma emergência grave. A atendente, desconcertada pelo tom e pelas palavras pouco claras, tentou obter mais informações, mas a ligação foi interrompida. Quando Kyle e sua esposa chegaram ao local, pouco depois, encontraram a caminhonete de Brandon abandonada, com as chaves ainda dentro e o tanque de gasolina vazio. Não havia sinais de luta, nem vestígios de sangue, nem indícios evidentes de que ele tivesse sido vítima de um acidente. Brandon simplesmente não estava lá. Mas isso não é tudo. Depois de dar uma olhada nos arredores, supondo que seu irmão pudesse estar perdido, Kyle voltou para onde estava a caminhonete, desta vez acompanhado por policiais. Foi então que aconteceu a coisa mais estranha. Kyle ligou para Brandon e disse que estava ao lado da sua Ford 150, ao que Brandon respondeu que ele também estava vendo a caminhonete. Como podia ser que se ambos estavam no mesmo lugar, não se vissem? Kyle acabou supondo que Brandon estava sob efeito de substâncias ilegais e tentou evitar as autoridades, então persuadiu todos a deixarem o local.
Porém, ao voltar de manhã e ver o veículo no mesmo lugar, foi tomado por um mau pressentimento. Ao longo daquele dia e nos dias seguintes, a polícia, familiares e voluntários procuraram intensamente por Brandon. Percorreram campo aberto, arbustos, estradas de terra e áreas perto do rio Colorado. Não encontraram absolutamente nada. Durante anos, o caso permaneceu um mistério, alimentando teorias que iam desde a possibilidade de que Brandon tivesse sido vítima de um crime, até a ideia de que ele entrou no terreno selvagem e sucumbiu à natureza. Tudo tomou um rumo inesperado em 2022, quando novos achados foram anunciados. Restos humanos encontrados em uma área próxima ao local do desaparecimento foram submetidos à análise de DNA. E em 2023, as autoridades confirmaram que eram de Lawson. Sim, seu corpo havia permanecido lá, oculto entre a vegetação, por quase uma década. Embora a localização dos restos tenha dado um encerramento parcial à família, a pergunta essencial continua sem resposta. Como é possível que ninguém o tenha visto antes? Por que Brandon fez aquela ligação confusa para o 911? O que significavam suas palavras entrecortadas? De que ou de quem ele dizia estar fugindo? Claro, não faltaram aqueles que sugeriram que, por quase 10 anos, Brandon esteve preso em uma espécie de dimensão alternativa. Como se um portal tivesse se aberto, o engolido e depois expelido seus restos após uma longa digestão. Que outras explicações vocês conseguem imaginar para esse caso? Enquanto vocês pensam e talvez comentam, convido vocês a descermos mais um nível nesse iceberg. Em 30 de agosto de 2013, poucas semanas após o caso de Brandon Lawson, outro jovem desapareceu de forma igualmente misteriosa, mas em um contexto totalmente diferente. Seu nome era Bryce Laspisa, tinha 19 anos e era estudante de arte no Sierra College de Rocklin, Califórnia. Rapaz extrovertido, talentoso no design gráfico, alegre e sempre cercado de amigos. Para todos que o conheciam, não havia sinais claros de que algo sombrio estava se formando. Bryce foi visto pela última vez dirigindo seu Toyota Highlander na Interestadual 5 indo para a casa dos pais no sul da Califórnia. O que começou como uma viagem aparentemente normal, acabou se tornando uma sequência de eventos cada vez mais desconcertantes. Antes de sumir, Bryce já mostrava comportamentos estranhos. Sua namorada, Kim Sly, contou que ele estava distante e que, ao se despedir, entregou de repente a ela alguns pertences pessoais, como se antecipasse uma partida definitiva. Além disso, amigos próximos mencionaram que nesses dias ele havia consumido Adderall, um medicamento para déficit de atenção que ele não tinha prescrição e que também estava bebendo álcool em excesso. Na noite de 29 de agosto, Bryce não seguiu diretamente ao sul. Começou a percorrer estradas sem sentido aparente. Ele fez ligações para sua mãe, Karen, nas quais garantiu que tudo estava bem, mas seu tom deixava transparecer algo inquietante. Houve até um momento em que um mecânico de um posto de serviço o ajudou porque Bryce parecia desorientado, sentado dentro de seu veículo por horas, sem se mover. A madrugada passava e ele seguia lá, preso em um limbo, sem conseguir decidir o próximo passo. Finalmente, ao amanhecer do dia 30 de agosto, foi registrado seu último movimento conhecido. A caminhonete Toyota Highlander foi encontrada capotada perto do reservatório de Castaic Lake, a cerca de 145 quilômetros da casa dos pais dele. O veículo estava em uma posição que sugeria que havia descido deliberadamente por um caminho íngreme, batendo contra uma barreira de concreto antes de capotar. Dentro do carro não havia sinais de Bryce. A carteira dele, o notebook e o celular ainda estavam no interior. Tudo exceto ele, as buscas começaram imediatamente. Helicópteros, cães, rastreadores e mergulhadores especializados vasculharam a área do reservatório e os arredores. Não encontraram rastros, nem pegadas, nem restos, nem objetos pessoais, além dos que ficaram no carro. O mais perturbador foi que, apesar das intensas operações que foram realizadas e prolongadas por dias, Bryce parecia ter evaporado. As teorias não demoraram a se multiplicar. Alguns acreditam que o acidente foi uma tentativa frustrada do garoto de tirar a própria vida. Sugerem que Bryce ficou desorientado após o impacto, entrou nas colinas e se perdeu até morrer, sem ser encontrado.
Outra teoria inquietante indica que alguém o interceptou após o acidente e que o sumiço não foi voluntário. Por fim, não faltam aqueles que afirmam que o rapaz não estava no veículo quando ele mesmo bateu. Tudo seria uma encenação para fazer todos acreditarem em sua morte. Para aqueles que defendem isso, Bryce só estava tentando recomeçar sua vida em outra parte do mapa, com outra identidade. Até hoje, mais de uma década depois, o paradeiro de Bryce Laspisa continua sendo um mistério. Seus pais seguem procurando por ele, mantendo a esperança de que, em algum lugar, seu filho ainda esteja vivo. O vazio do seu desaparecimento é ainda mais angustiante, porque assim como no caso de Brandon Lawson, houve sinais chamados de advertências de que algo estranho estava acontecendo, mas ninguém conseguiu compreendê-los a tempo. Será que tudo isso poderia ter sido evitado? Já é tarde para saber, mas não é tarde para continuar. Estão preparados? Bom, porque vamos mergulhar um nível mais fundo nesse iceberg, onde a confusão se mistura com imagens que parecem saídas de um pesadelo. O caso de Lars Mitang é um daqueles casos que gelam o sangue, porque, diferente de outros, esse ficou registrado em vídeo. A de Lars Mitang. Essas câmeras de segurança são do aeroporto de Berna, na Bulgária. O jovem andando se chama Lars Mitang. Enquanto esteve lá, o jovem de 28 anos chamou a atenção de muitos. Os motivos? Às vezes, ele parecia desorientado e confuso. Na verdade, para muitos outros isso não pareceu particularmente estranho. É normal alguém se sentir assim em um aeroporto. O estresse ou a adrenalina de viajar, especialmente em outro país, às vezes pode nos prejudicar. No entanto, o caso de Lars seria um pouco mais sério. Lars nasceu em Berlim em 9 de fevereiro de 1986 e tinha um vínculo muito especial com sua mãe. Seu pai havia sofrido um derrame cerebral grave e sua mãe havia contado com ele para conseguir manter a rotina da casa. A situação foi dolorosa, como podem imaginar, mas ambos seguiram em frente graças ao amor e perseverança. Além disso, Lars gostava muito de futebol e se divertia muito com os amigos. Ambos fatores foram os que, de certa forma, acabariam moldando seu trágico destino. Em 2014, o rapaz organizou uma viagem com colegas com quem assistia aos jogos. Após um breve debate, decidiram que o destino seria o Resort Golden Sands, localizado na já mencionada Bulgária. Os preparativos foram cheios de entusiasmo. No dia 30 de junho, todos embarcaram no avião cheios de expectativas. Expectativas que não foram nem um pouco decepcionadas quando chegaram à costa do Mar Negro. As paisagens eram deslumbrantes, a hospedagem era de luxo e a aventura parecia ter todos os ingredientes para se tornar nada menos que inesquecível. E seria, embora pelos motivos menos esperados. Tudo foi diversão, passeios e conversas agradáveis, pelo menos até uma semana depois da chegada. Em 5 de julho, Lars e 2 amigos foram a um bar na praia. Era um lugar que se orgulhava de ter bons drinks e boa música, e nem música nem bebida faltaram, mas houve algo mais. Uma das TVs exibia as quartas de final da Copa do Mundo de 2014. Como já mencionamos, Lars e quem estava com ele eram grandes fãs desse esporte, então se sentaram o mais perto possível da tela. Com claras intenções de aproveitar o jogo, embora a partida fosse entre Holanda e Costa Rica, de repente Lars acabou discutindo com outro jovem que também estava lá. Nenhum dos dois tinha afinidade especial por qualquer um dos times, mas a discussão esquentou em poucos segundos. Antes que os ânimos se exaltassem de forma irreversível, Lars preferiu ficar em silêncio, demonstrando sua personalidade mais pacífica. Assim o assunto virou apenas uma anedota. Voltando ao hotel, o grupo parou no McDonald's para comer, mas Lars preferiu esperar do lado de fora, dizendo que não estava com fome. Os outros dois saíram do estabelecimento do McDonald's alguns minutos depois e tiveram uma surpresa. Lars já não estava lá. Depois de avaliar as possibilidades, eles seguiram em direção ao hotel, supondo que o outro, talvez por alguma urgência, tivesse ido na frente. No entanto, Lars não estava lá. Ele chegou ao quarto horas depois. Seus amigos, já preocupados, perguntaram o que aconteceu. Atônitos, eles ouviram o jovem contar que sentiu uma necessidade imperiosa de voltar ao bar para resolver as coisas com a pessoa com quem havia discutido. Ele parecia bravo?
Além disso, acrescentou outro detalhe ainda mais curioso. Lars disse que ao chegar ao local, encontrou 4 homens russos que, contratados por seu oponente, o atacaram impiedosamente. Ele havia tocado a orelha com dor. Supunha-se que um soco havia atingido essa região e ele não estava se sentindo nada bem. Por que Lars, sempre solidário e avesso à violência, agiu de forma tão impulsiva? Eles não sabiam. Sim, sabiam que precisavam levá-lo a um hospital, e foi isso que fizeram. O médico não precisou fazer muitos exames para dar seu diagnóstico. De fato, Lars tinha uma ruptura no tímpano. O problema era que nessa situação não era conveniente para ele pegar um avião por causa da pressão do voo. Os amigos já tinham passagens de volta compradas, mas rapidamente sugeriram suspendê-las e fazer o retorno de ônibus. Lars riu e pediu que não se preocupassem, pois voltaria sozinho e não precisavam mudar os planos. Na verdade, ele aproveitaria para ficar mais alguns dias. Os outros aceitaram e se despediram dele. Eles nunca mais o veriam novamente. Assim que ficou sozinho, Lars procurou outro especialista, que confirmou o diagnóstico e prescreveu o antibiótico Ceforushin 500 como prevenção. Esse antibiótico reduziria a inflamação, evitaria infecções e, graças a ele, Lars poderia voar sem problemas para depois operar-se em seu país. Com tudo sob controle, o rapaz comprou o medicamento e procurou uma hospedagem barata perto do aeroporto para reiniciar seu retorno no dia seguinte. Não ficou claro o que ocorreu no Hotel Color onde ele passou a noite. No dia seguinte, Lars já não seria o mesmo. Não. Segundo relatos, o jovem passou a noite andando pelo saguão do hotel. Depois, em um momento da madrugada, saiu misteriosamente por 1 hora. O que ele foi fazer? Continua sendo um mistério. Ao amanhecer, ele conseguiu um táxi acenando desesperado. Já no aeroporto, ele pôde ser visto com claros sintomas de paranoia. Em determinado momento, ele ligou para a mãe e pediu que ela cancelasse seus cartões de crédito, pois acreditava que alguém queria roubá-lo. Antes que a mãe pudesse dizer qualquer coisa, ele já tinha desligado. Mais tarde, ele enviaria uma mensagem perguntando: o que é Ceforushin 500? Será que Lars desconfiava do remédio que lhe deram? Que Ceforushin 500? Os de julho de 2014, e o jovem tinha perdido completamente o controle de si mesmo. Por volta das 9h30, ele foi visto entrando no consultório médico do aeroporto, onde foi atendido. Um médico confirmou a lesão no ouvido, mas o julgou apto para voar. Lars parecia nervoso, ligou uma última vez para a mãe e garantiu que eles não queriam deixá-lo ir. Depois, sem razão aparente, provavelmente assustado por um homem que estava trabalhando ali, murmurou um "não quero morrer aqui". Em seguida, saiu correndo, deixando toda a sua bagagem para trás. Como seria visto nas câmeras do terminal, Lars passou correndo na frente dos balcões de check-in e de bagagem. Apenas diminuindo o passo, atravessou o estacionamento e continuou sua maratona indo até além da cerca do local. Como ele pulou os mais de 2 metros da barreira de contenção, que era coberta com arame farpado, todos acham que ele fez isso por estar em estado alterado. Ele foi procurado por dias com drones e cães treinados para detectar cadáveres. Até hoje, Lars continua desaparecido. Ele não tinha histórico de problemas mentais nem de uso de drogas. Também não foi possível comprovar que o medicamento que tomava tivesse efeitos adversos que explicassem suas ações. A conclusão? Um mistério. Alguém realmente o seguia ou o rapaz caíra em uma imprevisível espiral de demência? Não sabemos, assim como também não sabemos o que aconteceu com Asha, uma menina de 9 anos que está no próximo nível deste iceberg. Em 14 de fevereiro de 2000, enquanto muitos celebravam o Dia dos Namorados, família em Shelby, Carolina do Norte, vive um pesadelo que persiste até hoje. Aja Degree, uma menina de apenas 9 anos, desapareceu em circunstâncias que parecem desafiar toda a lógica. Na noite anterior, tudo parecia normal. Aja e seu irmão O'Brien foram dormir cedo depois de voltarem da igreja e fazerem a lição de casa. À meia-noite, os pais conferiram se estavam bem e a menina em casa, garantindo que tudo estivesse certo. Porém, algo ocorreu nas primeiras horas da madrugada. Segundo a investigação, por volta das 2h30, O'Brien ouviu barulhos e viu Aja se levantando da cama. Ele achou que ela foi ao banheiro e voltou a dormir. Mas o que a menina realmente fez foi sair de casa no escuro, em meio a uma tempestade forte.
Ela usava roupas leves, nada apropriado para a chuva gelada daquela madrugada. Naquela hora, vários motoristas que passavam pela rodovia 18 afirmaram ter visto uma menina pequena caminhando sozinha à beira da estrada. Alguns até deram a volta para tentar ajudá-la, mas quando tentaram se aproximar de Adja, ela correu para a floresta e desapareceu entre as árvores. Essa foi a última vez que alguém a viu com vida. A notícia do seu desaparecimento desencadeou uma busca imediata. Voluntários, cães, rastreadores e helicópteros vasculharam cada metro da área, mas não encontraram nenhum vestígio. O inquietante é que não havia sinais de fuga por maus tratos, nem de alguém aguardando por ela. Simplesmente saíram. Ela saiu de casa sem motivo aparente, como se algo invisível a impulsionasse a sair. Um ano depois, em agosto de 2001, surgiu a primeira pista concreta. Uma mochila pertencente a Asha foi encontrada enterrada em um saco plástico a cerca de 50 quilômetros de sua casa. Dentro havia objetos pessoais e livros escolares. Ninguém soube explicar como ela foi parar lá ou por que estava enterrada assim. Com o passar do tempo, o caso só ficou mais obscuro. O FBI participou da investigação que permanece aberta até hoje. Diversas teorias surgiram. Desde que Asha poderia ter fugido por vontade própria, até a possibilidade de que alguém a tenha enganado para sair de casa e depois a tenha sequestrado. No entanto, nenhuma hipótese conta com provas definitivas. Os pais de Asha, que até hoje mantêm viva sua memória com vigílias e campanhas públicas, enfrentam a cada 14 de fevereiro um aniversário marcado pela dor e pela incerteza. O contraste é brutal. Enquanto outros celebram o amor, eles se lembram da noite em que sua filha caminhou sozinha em direção à escuridão e nunca mais voltou. Em novembro de 2020, um detento chamado Marcus Mellon, que havia sido condenado por crimes sexuais contra menores, 6 anos antes, ele enviou uma carta ao The Shelby Star dizendo que Degree fora assassinada e sabia onde ela estava. 2 meses depois, o xerife do condado de Cleveland, Alan Norman, anunciou que as afirmações de Mellon haviam levado a outro beco sem saída. No relatório do caso, foi assassinado. Foi revelado assassinado. Revelado no relatório da polícia. O relatório indica que foi assassinado pela própria mãe, que era policial, assassinado por ela, conforme revelado pela polícia. O caso de que foi assassinado pela própria mãe foi revelado no relatório da polícia. A partir daqui, deixamos a superfície e as coisas começam a ficar cada vez mais obscuras. Em 2 de janeiro de 2000 em Nashville, Carolina do Norte, Seth Quinn, de 18 anos, saiu do trabalho no Walmart para encontrar um amigo e ver um carro que queria comprar. Ele nunca voltou para casa. O que a princípio parecia um plano rotineiro, se transformou em um dos casos de desaparecimento mais desconcertantes e estranhos das últimas décadas. Naquela tarde, ele se encontrou com um colega de trabalho, Robert Jason Owens, que o levaria para ver um Mitsubishi Eclipse que Seth estava interessado em comprar. Os dois seguiram pela estrada, mas em algum momento do trajeto aconteceu algo inesperado. Segundo Owens, Seth recebeu uma mensagem em seu pager e, ao lê-la, ficou nervoso. Ele parou o carro e disse que precisava ir embora imediatamente. Ele saiu apressado e nunca mais foi visto com vida. O mais inquietante veio depois. 2 dias depois, em 4 de janeiro, ele não foi trabalhar. Em vez disso, um parente recebeu uma ligação telefônica em seu nome, informando falsamente que ele estava doente. A voz do outro lado da linha não era a de Seth, mas sim a de Jason Owens. Quando as autoridades o interrogaram, Owens disse que Seth pedira a ligação como favor, mas sua história parecia pouco convincente. Em 16 de janeiro, 2 semanas após o desaparecimento, a investigação tomou um rumo preocupante. O carro de Seth foi encontrado abandonado no estacionamento de um hospital local. Dentro dele havia uma série de itens que pareciam ter sido cuidadosamente colocados para criar confusão, como se fosse uma cena preparada. Um filhote de cachorro vivo, uma garrafa de refrigerante vazia e uma jaqueta que não pertencia a Seth. Além disso, pintado no vidro traseiro do carro havia um símbolo de lábios vermelhos, como se alguém quisesse deixar uma mensagem simbólica ou zombeteira. A cena, em vez de esclarecer, aumentou o mistério. Por que o carro estava ali? Quem tinha deixado aqueles objetos dentro dele? E o que significavam aqueles lábios pintados na janela? Nenhuma explicação lógica conseguiu encaixar todos os elementos.
Durante anos, o caso permaneceu parado, alimentando teorias de todo tipo. Alguns apontavam Jason Owens como o principal suspeito, devido à sua proximidade e às múltiplas contradições em seu depoimento. Outros falavam sobre a possibilidade de que o desaparecimento estivesse relacionado com uma jovem mulher, por quem Seth estava interessado em começar um relacionamento, o que pode ter gerado tensões com pessoas próximas a ela. O tempo passou, mas a verdade começou a emergir de forma fragmentada. Em 2017, quase 2 décadas após o desaparecimento, Jason Owens foi formalmente acusado de assassinato em relação ao caso, após novas provas que o ligavam diretamente ao crime. Owens já cumpria pena pelo homicídio de outro casal na Carolina do Norte. Isso confirmou que seu envolvimento no desaparecimento de Seth não foi casual. Em 25 de julho de 2022, mais de 22 anos após o desaparecimento de Quinn, Owens admitiu ser cúmplice de assassinato em primeiro grau. Owens afirmou que seu tio havia sido contratado para assassinar Quinn pelo namorado de uma mulher por quem Quinn tinha interesse romântico, e que ele ajudou seu tio a encobrir o assassinato. O tio de Owens, falecido em 2017, não pôde ser interrogado para corroborar a versão. Como vocês podem imaginar, a ausência de provas concretas e contundentes deixou toda essa questão em aberto. E se Owens só tivesse se confessado como cúmplice para conseguir favores na prisão, o testemunho dele era confiável? Apesar dessas acusações formais, o corpo de Seth nunca foi encontrado. Seus pais e entes queridos continuam sem ter um lugar para chorar sua perda, nem a certeza absoluta do que aconteceu naquela noite de janeiro. Com o caso de Frederick Valentich, descemos mais um degrau nesse iceberg, em direção a um território onde o inquietante não é apenas o desaparecimento, mas o pano de fundo enigmático que conecta tudo com o desconhecido. Na tarde de 21 de outubro de 1978, Frederick Valentich, jovem piloto australiano de 20 anos, decolou em seu Cessna 182L para um voo de treinamento. O plano era simples: decolar de Moorabbin, em Victoria, e seguir em direção à Ilha King, sobrevoando o Estreito de Bass. Uma viagem que levaria menos de 2 horas. Mas esse voo nunca terminou. O que diferencia esse caso de outros é que o desaparecimento foi acompanhado de uma comunicação em tempo real. Enquanto sobrevoava o estreito, Valentich entrou em contato com o controle aéreo de Melbourne para relatar algo extraordinário. Ele dizia que um objeto voador estava seguindo ele. Na gravação oficial daquela comunicação, que foi divulgada e analisada até hoje, ouve-se a voz de Valentich descrevendo o que vê. Luzes verdes que se movem em alta velocidade, um aparelho metálico que parece orbitar sobre seu avião e um comportamento aéreo impossível para qualquer aeronave conhecida. Os minutos finais da conversa são assustadores. Valentich afirma que o objeto não é um avião e que agora está o cercando. Ele diz que seu motor começa a falhar. Em seguida, de repente, ouve-se um som metálico estranho, um zumbido que dura vários segundos e a transmissão é cortada. Frederick Valentich nunca mais foi contatado e buscas começaram imediatamente. Aviões, barcos e helicópteros vasculharam o Estreito de Bass por dias. Não acharam destroços, sinais de acidente ou fragmentos na água. Parecia que piloto e aeronave haviam simplesmente desaparecido do mapa. O caso rapidamente se tornou um caldeirão de teorias. Céticos dizem que Valentich pode ter se desorientado e caído no mar, ou até simulado o próprio desaparecimento, para escapar e começar uma nova vida em outro lugar. No entanto, nenhuma dessas hipóteses se encaixa completamente. Nunca foram encontrados destroços nem evidências que sustentem tais explicações. Por outro lado, quem acredita em fenômenos aéreos inexplicáveis destaca que o relato de Valentich é semelhante a outros avistamentos de OVNIs na Austrália, durante essa época, especialmente na região do Estreito de Bass. A gravação da sua comunicação é, para eles, a prova mais contundente de que ele se deparou cara a cara com algo que não pertencia à aviação convencional. E neste momento do relato, é necessário enfatizar um detalhe. Segundo seu pai, Guido Valentich era um fervoroso crente em OVNIs e estava preocupado em ser atacado por eles. 6 dias antes de sumir, Valentich conversou com sua namorada, Rhonda Rushton, sobre a hipótese de ser levado por um disco voador
Isso levou muitos a questionar se o homem sofria de delírios paranoides ou se previa o que lhe aconteceria. Ele tinha provas de que seres de outro planeta viriam buscá-lo? Para os funcionários do Departamento de Transporte da Austrália Ocidental, Valentich ficou desorientado e viu suas próprias luzes refletidas na água. Assim, tentaram encerrar o caso. Anos depois, em 2014, fragmentos metálicos surgiram em uma praia de Cape Otway e foram analisados pelas autoridades. Embora não tenha sido possível confirmar 100% que pertenciam ao avião do sujeito, alguns especialistas consideraram que essa era uma possibilidade altamente provável. Enquanto isso, o desaparecimento de Frederick Valentich continua sendo um dos maiores enigmas da história da aviação e da ufologia. Para o nosso próximo nível, vamos nos aprofundar em um dos casos mais icônicos da história naval, o mistério do Mary Celeste. Um enigma que não apenas chocou o mundo no século XIX, mas também se transformou em um símbolo universal de desaparecimentos inexplicáveis em alto mar. Em 4 de dezembro de 1872, o navio britânico Dei Gratia navegava pelo Atlântico Norte, a cerca de 400 milhas dos Açores, quando sua tripulação avistou um bergantim que parecia estar à deriva. Era o Mary Celeste, uma embarcação mercante americana que havia partido de Nova York dias antes com destino a Gênova, Itália. A descoberta parecia rotineira no início, mas o que os marinheiros encontraram ao embarcar nele se tornou uma das histórias mais perturbadoras e famosas da navegação. O Mary Celeste estava em perfeito estado para navegar. Tinha suas velas içadas, embora um pouco danificadas, e o casco em condições ótimas. No porão, a carga de álcool industrial permanecia quase intacta. Os mantimentos e provisões estavam completos, suficientes para alimentar a tripulação por vários meses. Não havia sinais de luta, nem sangue, nem marcas de violência. O capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua filhinha Sofia e os 7 marinheiros que completavam a tripulação desapareceram sem deixar rastros. O mais estranho era que todos os pertences, como roupas, documentos e brinquedos da menina, ainda estavam a bordo. O único item que faltava era o bote salva-vidas. O diário de navegação foi encontrado em ordem, com anotações normais. Até 25 de novembro, só 9 dias antes de acharem o barco, nada indicava problemas graves. Tudo parecia transcorrer normalmente. Ao longo dos anos, o mistério do Mary Celeste alimentou incontáveis teorias. Uma das mais aceitas sugere que o capitão Briggs, temendo uma explosão pelos vapores do álcool armazenado no porão, ordenou à tripulação abandonar momentaneamente a embarcação. No entanto, essa explicação não chega a convencer totalmente. Por que um capitão experiente abandonaria uma embarcação perfeitamente navegável em pleno Atlântico? Outras hipóteses vão desde motins ou ataques de piratas até fenômenos sobrenaturais. No final do século XIX, jornais sensacionalistas chegaram a relacionar o caso com monstros marinhos ou até mesmo com abduções extraterrestres. O Mary Celeste foi levado ao porto pela tripulação do Dei Gratia e, após investigações oficiais, nunca se conseguiu determinar o que aconteceu com as pessoas que estavam a bordo. O navio continuou navegando por anos, mas sempre carregou essa reputação de navio amaldiçoado. Um de seus novos capitães o destruiu criminosamente, deliberadamente, perto da costa do Haiti em 1885 numa tentativa de fraudar a seguradora. A história do Mary Celeste só marcou tanto a cultura popular porque Arthur Conan Doyle, futuro criador de Sherlock Holmes, escreveu sobre o caso em um jornal da época. No entanto, sua crônica estava repleta de exageros e trechos totalmente inventados, com o objetivo de criar um relato mais atraente e que ficasse rapidamente na mente de quem o lesse. É provável que muito do que sabemos hoje sobre o Mary Celeste não seja correto, e tudo por culpa do autor de muitos dos melhores livros de detetive. Mais de um século e meio depois, o caso continua sendo um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. E embora tenhamos interesse em continuar investigando o caso do Mary Celeste, vamos deixá-lo de lado para mergulhar mais fundo neste iceberg, onde as coisas ficam realmente sombrias. Agora vamos conhecer um caso em que não desapareceu apenas uma tripulação, mas sim duas. Em 1845, 2 navios partiram da Inglaterra com um objetivo que na época parecia titânico, mas alcançável.
encontrar a cobiçada passagem do Noroeste, rota marítima que unia o Atlântico ao Pacífico pelas águas geladas do Ártico canadense. A expedição estava sob o comando do experiente capitão Sir John Franklin, um oficial da Marinha Real com décadas de serviço e uma reputação de explorador respeitado. As embarcações, o His Her Majesty's Ship Erebus e o His Her Majesty's Ship Terror, eram o que havia de melhor que a tecnologia vitoriana podia oferecer. Reforçadas com ferro para enfrentar o gelo, equipadas com motores a vapor adaptados e com provisões suficientes para vários anos. Tudo indicava que a missão tinha grandes chances de sucesso. No entanto, foi o começo de um dos desaparecimentos mais inquietantes da história da exploração. Os dois navios foram vistos pela última vez na Baía de Baffling, em julho de 1845. A partir daí, todo o contato foi perdido. A Marinha Real esperava notícias, mas os meses se passaram e nenhum relatório chegou. O que a princípio podia ser interpretado como um atraso normal, logo se transformou em alarme. A expedição havia desaparecido no coração do Ártico, um dos lugares mais inóspitos do planeta. Com o tempo, começaram as expedições de resgate. Foram enviados navios em diferentes direções, explorando ilhas e canais congelados. O que se encontrou não foi o triunfo da exploração, mas sim um relato fragmentado de desespero. Testemunhos de comunidades inuites falavam de navios presos no gelo, de homens famintos vagando em grupos cada vez menores, de corpos que caíam um a um na brancura infinita. Na ilha do Rei Guilherme foram encontrados restos que confirmaram o pior. Os navios ficaram presos no gelo em 1846 e a tripulação, sem conseguir libertá-los, ficou isolada no meio de um deserto remoto. Documentos encontrados em uma lata descreviam que Franklin morreu em 1847 e que os homens restantes, enfraquecidos pelo escorbuto, tuberculose e intoxicação por chumbo proveniente das provisões enlatadas, tentaram uma marcha desesperada rumo ao sul. Nenhum sobreviveu. Ainda mais perturbadores foram as descobertas posteriores, ossos humanos com marcas que sugeriam práticas de canibalismo. Uma conclusão que chocou a sociedade vitoriana na época. Para muitos, era impensável que oficiais britânicos tivessem recorrido a algo tão macabro, mas as evidências arqueológicas pareciam confirmar isso. Por mais de 100 anos, o destino dos navios permaneceu um mistério. Só em 2014, o His Her Majesty's Ship Erebus foi encontrado debaixo d'água, surpreendentemente bem conservado. 2016, o His Her Majesty's Ship Terror foi encontrado em condições semelhantes, quase como se tivessem ficado congelados no tempo, selando com silêncio o trágico final da expedição. Hoje em dia, há quem diga que ainda existem membros daquela tripulação que jamais foram encontrados, e que jamais poderemos saber ao certo os detalhes das desventuras que aqueles homens tiveram que enfrentar. O mistério de Franklin não é apenas a crônica de um desaparecimento, mas também o reflexo da arrogância humana diante da natureza. Esse é o risco que correm os pioneiros, como a protagonista do próximo nível do iceberg. Em 2 de julho de 1937, o céu do Pacífico se tornou o cenário de um dos desaparecimentos mais famosos do século XX. Amelia Earhart, pioneira da aviação e símbolo de independência em uma época dominada por homens, partia junto com seu navegador Fred Noonan para a etapa mais perigosa de seu ambicioso projeto de dar a volta ao mundo de avião. Sua aeronave, um Lockheed Electra 10I, havia decolado de Lae, em Papua Nova Guiné, com destino à diminuta ilha Howland, um ponto quase invisível no oceano. Aquele trecho era crítico, mais de 4.000 quilômetros de água sem referências visuais, onde um erro de cálculo podia significar a diferença entre pousar com sucesso ou se perder para sempre na imensidão. A transmissão de rádio de Amélia naquele dia reflete claramente a tensão crescente. Em suas mensagens, notava-se a dificuldade para estabelecer contato com o navio guarda-costas United States Ship Itasca, encarregado de guiá-los. Suas últimas palavras refletiram angústia. Cito: "Estamos na linha 157 a 337. Deveríamos estar sobre vocês, mas não os vemos." Depois o silêncio. Nunca chegaram à ilha, nunca mais foram vistos. O desaparecimento levou a uma das maiores operações de busca da aviação. Navios, aeronaves e exploradores percorreram milhares de quilômetros quadrados de oceano e atóis em busca de alguma pista.
Mas tudo o que encontraram foram especulações. As teorias se multiplicaram. A teoria mais aceita sustenta que o avião ficou sem combustível e caiu no mar, afundando em um abismo impossível de rastrear. Outros pesquisadores apontam para a ilha Garnard, hoje Nikumaroro, onde foram encontrados ossos humanos e restos de objetos na década de 1940 que poderiam ter pertencido aos aviadores. Uma hipótese mais conspiratória sugere que Amélia foi capturada pelos japoneses ao tentar pousar de emergência em alguma de suas bases, tornando-se prisioneira secreta. Seja qual for a verdade, o certo é que Amelia Earhart nunca completou sua travessia. Seu desaparecimento transformou sua figura em lenda. Seu nome permanece vivo como ícone do feminismo, da aviação e como um dos maiores mistérios do século passado. Vamos deixar sua história em paz e seguir para o próximo nível. Aqui não só reina a escuridão, mas o clima também fica opressivo. Chega o momento de fazer uma pergunta crucial. Será que uma colônia inteira pode simplesmente desaparecer? Em 1587, homens, mulheres e crianças partiram da Inglaterra com o sonho de fundar uma colônia permanente na então pouco explorada Virgínia. Liderados por João White, um homem de visão e talento artístico que havia documentado as paisagens e os habitantes nativos da América do Norte. Os colonos desembarcaram na ilha de Roanoke, situada em frente ao que hoje é a costa da Carolina do Norte. Ao chegar, eles encontraram um território exuberante, com florestas densas e rios serpenteando entre a vegetação. A promessa de terras férteis e oportunidades incomparáveis os encheu de esperança. Logo, a realidade do novo mundo ficou clara. A alimentação era precária, as doenças e os conflitos com tribos locais criavam um ambiente de tensão constante. A distância da Inglaterra tornava cada decisão uma aposta de vida ou morte. John White voltou à Inglaterra poucos dias após chegar para buscar mais provisões e reforços. Sua partida necessária também foi um presságio do que estava por vir. A guerra com a Espanha e a escassez de navios atrasaram seu retorno por 3 anos, até 1590. Quando finalmente pôde retornar, a colônia que havia deixado florescendo estava vazia. As casas estavam de pé, as cercas de madeira intactas, mas não havia sinal dos habitantes. A única pista era uma palavra entalhada em uma árvore: croatoano. A mensagem enigmática foi interpretada de vários modos. Teriam eles se mudado para a ilha Croatoan, ali próxima? Foram vítimas de um ataque? A resposta se perdeu, assim como o mistério da colônia. Desde então, o desaparecimento de Roanoke gerou várias teorias. Veja algumas. Alguns acreditam que os colonos podem ter se juntado a tribos locais, aprendendo seus costumes e adotando seu modo de vida para sobreviver. Evidências parciais sugerem que certos grupos indígenas apresentavam traços europeus em anos posteriores, mas nunca houve uma confirmação definitiva. Outra hipótese sugere que os colonos buscaram melhores terras no continente, mas se perderam nas extensas florestas e rios. A dificuldade do terreno e a falta de mapas precisos fizeram com que desaparecessem sem deixar rastros. Alguns historiadores especulam que confrontos com tribos hostis ou até mesmo com outros colonos poderiam ter levado ao seu desaparecimento forçado. No entanto, não foram encontrados vestígios de luta ou evidências concretas de massacre. A região já enfrentava furacões, tempestades e doenças desconhecidas pelos europeus. A combinação de fome, clima adverso e doenças pode ter dizimado a colônia, dispersando os sobreviventes. Apesar de séculos de exploração arqueológica, a colônia de Roanoke continua sendo um mistério. Restos de estruturas, fragmentos de ferramentas e artefatos dispersos foram encontrados, mas nenhum permite reconstruir o destino final dos colonos. Cada descoberta aumenta o fascínio e a perplexidade, transformando Roanoke em um símbolo do enigma histórico por excelência. Foram achados diários e outras pistas que depois se mostraram falsas, evidenciando que havia quem quisesse lucrar com o acontecimento. Por outro lado, a palavra que foi encontrada na árvore, croatoa, se tornou quase lendária dentro da cultura pop. Há quem diga que ela apareceu em outros lugares, que também foram palco de desaparecimentos. Há uma lenda que diz ter sido a última palavra de Edgar Allan Poe antes de morrer. O que aconteceu com aquela colônia? Como foram seus últimos dias?
Foram os colonos ou outras pessoas que deixaram essa expressão enigmática no tronco de uma árvore? Nenhuma dessas perguntas tem resposta, embora possamos afirmar algo. O caso de Roanoke não foi o único. Vamos descer mais um nível. Nas vastas extensões do norte do Canadá, encontra-se o remoto assentamento Inuit de Anjikuni, às margens de um lago que leva o mesmo nome. Era um lugar esquecido pela modernidade, onde a vida seguia os ritmos do gelo e da caça, onde cada dia exigia esforço e respeito pela natureza ao redor. Era inverno de 1930 quando Joel Abel, um caçador de peles canadense, se encontrou naquela região tão inóspita quanto majestosa. O preparo das peles e o retorno ao seu acampamento. Porém, aquela viagem comum estava prestes a virar um relato que, com o tempo, se tornaria quase lendário. Ao chegar à aldeia Inuit, Abel foi imediatamente detido por um silêncio nada natural. Abel examinou a área com crescente desconcerto. Era como se toda a aldeia tivesse desaparecido da face da terra em um instante, deixando para trás apenas os ecos de uma vida que havia sido interrompida de repente. O homem tentou encontrar algum sinal de violência, algum vestígio de luta, mas não encontrou nada. Não, nada de sangue, nenhum sinal de evacuação forçada. Era um mistério absoluto. O que Abel viu chegou aos ouvidos dos jornais canadenses e americanos, e logo a história da Vila Fantasma de Anjikuni começou a percorrer o mundo. Jornalistas, investigadores e curiosos buscaram explicações. Alguns sugeriram que os Inuit foram vítimas de uma epidemia súbita, mas não há registros de mortes em massa. Outros especularam sobre sequestros por parte de criminosos ou até mesmo de forças desconhecidas, enquanto alguns mergulharam no sobrenatural. Anos depois, as investigações oficiais tentaram verificar os fatos, mas a documentação era escassa e contraditória. As expedições ao lago Anjikuni não encontraram nenhuma evidência conclusiva. A localidade era tão remota que existiam poucos registros. Inclusive, alguns especialistas acreditam que a história pode ter sido exagerada por meios sensacionalistas da época. Hoje, o lago Anjikuni e sua região continuam sendo inóspitos e silenciosos. O vento gelado percorre as margens, os animais caçam, se escondem e o mistério do povo sumido permanece. Permanece pairando sobre as águas geladas. E dessas águas vamos saltar para o ponto mais alto porque, ironicamente, o último nível desse iceberg acontece nos céus. Na noite de 7 de março de 2014 em Kuala Lumpur, o aeroporto seguia o ritmo típico de um grande centro de conexões. Luzes piscando sobre o asfalto, anúncios em diferentes idiomas, malas rolando pelas esteiras e famílias se despedindo entre abraços e gestos apressados. Em meio à agitação, 239 pessoas embarcaram no Boeing 777-200-200ER da Malaysia Airlines, o voo MH370, com destino a Pequim, da cidade. Havia viajantes a negócios, turistas, estudantes e até famílias inteiras. A tripulação, experiente e treinada, realizou suas rotinas com precisão, checagem da cabine, revisão dos instrumentos e saudações aos passageiros antes da decolagem. Nada indicava que aquela viagem de 6 horas se transformaria em um mistério global. O avião subiu suavemente na escuridão da noite. Os passageiros se acomodaram. Alguns dormiam, outros revisavam itinerários ou viam filmes. A tripulação começou seu serviço habitual. Refeições, bebidas e o sorriso gentil que acompanhava os primeiros minutos de voo. Da cabine, os pilotos controlavam a trajetória, enquanto as luzes da Malásia desapareciam abaixo e o avião entrava na calma fria do Mar do Sul da China. Tudo parecia normal até aproximadamente 1h19, quando o contato com os controladores aéreos desapareceu. A comunicação por rádio foi interrompida e os radares civis perderam o sinal do MH370. A princípio, acreditou-se ser uma falha de comunicação temporária, algo que os protocolos da aviação solucionariam. Mas a incerteza aumentou quando se descobriu que o avião havia mudado de rota de maneira inexplicável.
Virando para o oeste, afastando-se do corredor aéreo previsto, cruzando a península da Malásia e seguindo em direção ao sudoeste do Oceano Índico, uma área remota e quase inacessível. Enquanto isso, na superfície, familiares e autoridades começaram a perceber a gravidade da situação. A notícia se espalhou rapidamente. Em Pequim, aeroportos e consulados tentavam entrar em contato com os passageiros. Em Kuala Lumpur, a confusão e a angústia aumentavam a cada minuto que passava sem sinais. A mídia, as redes sociais e a opinião pública ficaram cheias de perguntas. Como um avião moderno podia desaparecer sem deixar rastros? O que tinha acontecido dentro daquela cabine? A milhares de quilômetros, as equipes de busca enfrentavam um desafio enorme. Rastrear um Boeing 777 perdido no oceano era como procurar uma agulha em um vasto campo de gelo, sem referências. Navios e aviões começaram a percorrer vastas áreas do mar aberto, equipados com tecnologia sonar, radares de longo alcance e sistemas de comunicação via satélite. Os dados da Inmarsat, uma empresa de satélites, forneceram a última pista. O avião continuou voando por horas, consumindo combustível, até que finalmente desapareceu completamente. Cada leitura do satélite trazia mais perguntas do que respostas. Um voo que parecia deliberadamente desviado, mas com motivos irresponsáveis, desconhecidos. Enquanto as equipes de resgate vasculhavam as águas, a história dos passageiros e da tripulação começava a ganhar dimensão humana. Cada desaparecimento, individual ou coletivo, não havia sobreviventes, não havia corpos localizados nos primeiros dias, apenas um vazio que se expandia a cada hora que passava. A incerteza se transformou em dor e a dor em frustração, tanto para os familiares quanto para os investigadores. Com o passar dos meses, começaram a aparecer fragmentos do avião arrastados por correntes marítimas para as costas da África e diversas ilhas do Oceano Índico, uma asa e parte da fuselagem, que confirmavam que o avião havia caído, mas que não resolviam o enigma do desvio. Especialistas do mundo todo analisaram cada fragmento, procurando sinais de falha mecânica, sabotagem ou explosão. No entanto, nenhuma evidência clara surgiu. As teorias se multiplicaram. Alguns sugeriram falhas catastróficas, outros apontaram para um ato deliberado. Na cabine, especulou-se sobre sequestros, intervenções externas e muitos debates surgiram. A tripulação perdeu o controle do avião sem deixar sinais. 2 passageiros estavam com passaportes falsos. Um dos pilotos já havia simulado desvio de rota igual ao ocorrido, entre outros fatos. Quanto mais se investigava, mais surgiam pontos inexplicáveis. Cada hipótese era examinada em detalhes, mas o mistério permanecia intacto. O voo MH370 se tornou o símbolo do enigma contemporâneo da aviação. Uma questão que tecnologia, ciência e pesquisa ainda não conseguem responder. Hoje, anos depois daquele 8 de março de 2014, o MH370 continua flutuando na consciência coletiva como um espectro. Cada nova descoberta, cada fragmento encontrado, traz um pequeno fio de verdade, suficiente para reconstruir toda a história. O oceano continua guardando seu segredo e o voo MH370 permanece suspenso. Entre a tragédia, o mistério e o fascínio, dando vida ao final deste iceberg. Obrigado. Desaparecimentos de pessoas, navios ou colônias mostram que nada é tão seguro ou permanente quanto pensamos. Um jovem que desaparece em uma floresta gelada, um avião que some na imensidão do oceano, um navio encontrado à deriva sem tripulação. Uma colônia inteira que desaparece, deixando apenas uma árvore com uma palavra gravada. Cada um desses eventos nos lembra que aquilo que consideramos estável, protegido e compreensível pode desaparecer de um instante para o outro. Essas histórias nos mostram o quão frágil é a vida humana diante da natureza, do tempo e da imprevisibilidade do mundo. Nos ensina que até mesmo os planos mais meticulosos, as rotinas mais seguras e as estruturas mais sólidas podem desaparecer sem aviso, deixando só vazio e dúvidas. Cada um desses relatos nos confronta com nossa impotência diante do vasto e do desconhecido, e nos fazem admitir que, mesmo com todo o conhecimento e tecnologia acumulados, não controlamos a Terra, o mar ou o tempo. Em última análise, o desaparecimento em sua forma mais pura é um lembrete de que é uma mentira acreditar que temos respostas para tudo o que acontece ao nosso redor.